Salve, salve galera do PanteraCast, começando mais uma análise de pós-jogo aqui no canal. Duelo contra o Remo, lá no Santa Cruz. Botafogo teve a sua sequência de 2 jogos em casa e mais um jogo que deixa a gente louco. O objetivo do Botafogo esse ano é acabar com toda e qualquer sanidade mental dos seus torcedores. Começar falando um pouco primeiro sobre o time que Márcio Zanardi mandou a campo e depois vamos analisar aí o que foi esse jogo, mais uma noite para cardíaco no Santa Cruz. O Botafogo veio a campo com o mesmo time que jogou nas últimas partidas. O João Carlos foi o goleiro, na ala direita Jefferson, os 3 zagueiros com Alisson Cassiano, Edson, Rafael Milhorim, na ala esquerda Gabriel Risso. 2 homens ali no meio campo, Wesley Dias, Leandro Maciel, 3 homens no ataque com Jonathan Cafu pela direita, Jefferson Nem pela esquerda, Alexandre Jesus centralizado. Começar falando do jogo, o Botafogo ele tem uma proposta de jogo muito clara. A gente sabe exatamente como o Botafogo vai jogar, né? São os 3 zagueiros, o Edson bem um homem de sobra que ajuda na construção, na primeira construção, ele sempre sai com a bola. Às vezes aciona o Alisson Cassiano e o Milhorim ao lado, e quando os outros 2 zagueiros eles pegam a bola para ajudar a construir um pouco mais à frente, os 2 alas bem enfiados fazendo dobras com os pontas, com o Cafu, com o Jefferson Nem, o Wesley Dias muito mais preocupado na marcação, fechar espaços, o Maciel um pouco mais de liberdade, chegando um pouco mais à frente, e o Jesus no comando do ataque. No jogo contra o Remo, a gente viu um Botafogo que estava cumprindo no primeiro tempo muito bem a sua proposta de jogo. A gente faz um gol muito cedo, novamente, com o Jefferson Nem fazendo o seu primeiro gol, vestindo a camisa do Botafogo. Uma cobrança de falta do Maciel, um chute forte, ela pingou na frente do goleiro do Remo, que falhou, né? O goleiro do Remo espalmou essa bola para frente, deixou essa bola livre para o Jefferson Nem, que não desperdiçou, fez 1-0. O Botafogo ele conseguiu controlar completamente o time do Remo no primeiro tempo. O time do Remo praticamente não chegou, não teve nenhuma defesa do João Carlos, né? O Botafogo teve muito mais finalizações, o Botafogo criou muito mais oportunidades de gol, jogando no seu modelo de jogo, na sua proposta. Marca o time do Remo, retoma a bola e sai em transição rápida. Essa transição rápida nem sempre é um contra-ataque. Às vezes é só uma jogada mais vertical que o Botafogo, em poucos toques de bola, tenta chegar para finalizar. E o Botafogo conseguiu levar muito mais perigo ao gol do Remo nesse primeiro tempo. O Botafogo teve muito mais profundidade no jogo. O Remo praticamente não levou perigo, não conseguiu se criar. Primeiro tempo totalmente dominado pelo Botafogo. Porém, o Rafael Milhorim, ele já tinha feito, né, algumas faltas. O cartão amarelo que ele tomou, o primeiro cartão, é totalmente merecido, porque ele faz 3 faltas idênticas para parar o ataque do Remo. E a última falta, de fato, ele chega por trás, pega forte, o jogador do Remo toma o primeiro amarelo. O lance do segundo amarelo do Rafael Milhorim é uma falta de inteligência que ela precisa ser conversada com o jogador, entre o staff do técnico, aquele coach mental que o Zanardi tem. Os caras precisam conversar com o Milhorim, porque o que ele fez é um absurdo. O jogador do Remo deu o toque à frente, né? Ele iria tomar o drible na lateral, tá? Perto da bandeira de escanteio, ele tá com o braço aberto e ele não tira o braço, ele não faz o movimento. Pela imagem, parece até que em determinado momento ele de fato usa o braço propositalmente para não deixar a jogada progredir. E era um lance que não era um lance claro de gol, não era um lance que ele precisava parar, porque senão o Botafogo ia tomar o gol. Poderia ter tomado o drible, teria cobertura, né? A jogada ainda iria evoluir. E já é costumeiro dos jogadores de futebol hoje, quando vão para esses lances, colocar, né, as mãos para trás, para dar esses botes, para fazer essas marcações. Os jogadores profissionais de futebol hoje já têm essa característica
muito intrínseca no corpo. O Rafael vai todo estabanado para a bola e tomou merecidamente o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com a expulsão do Rafael Melhorinho e o Botafogo ganhando por 1-0, é um zagueiro, faltando poucos minutos para terminar o primeiro tempo, a obrigação era segurar o resultado, ir para o intervalo, bota todo mundo atrás, faltava 5 minutos aí, nem sei nem se isso para terminar o primeiro tempo, todo mundo atrás, fecha a casa, segura 1-0, no intervalo o Zanardi mexe, arruma o time e a gente volta para brigar no segundo tempo. Só que o Pedro Rocha recebe uma bola completamente livre na entrada da nossa grande área, na intermediária ofensiva, e acerta um belo chute. Este gol do Pedro Rocha, no finalzinho do primeiro tempo, acaba mudando muito a tônica do jogo, do que seria, né, caso a gente fosse para o intervalo. E é um gol que não foi uma falha do João Carlos. Eu acho que é um bom chute. O João Carlos estava um pouco adiantado, mais do que deveria, né? O goleiro sempre dá alguns passos à frente para poder interceptar essas bolas, quando vão chutes muito fortes, né? A bola que vai subindo, o goleiro pegar ela num ponto em que ela não está tão alta. Só que o chute do Pedro foi ao contrário, um chute que ele faz a bola, faz uma parábola e cai, né? Então, foi uma felicidade muito grande no atacante do Remo. O João Carlos estava um pouco adiantado a mais do que deveria e acabou tomando o gol. Mas eu acho que a falha do sistema defensivo é muito maior, porque o Botafogo com um homem a menos, faltando pouquíssimos minutos para terminar o primeiro tempo e ganhando o jogo, todos os jogadores do Botafogo teriam que estar atrás da bola, marcando, não deixar o cara com a liberdade que teve. Ele teve uma liberdade assim absoluta para poder finalizar e fazer uma bela finalização, tá? Então eu acho assim, o Botafogo faltou inteligência nesse final do primeiro tempo, faltou muita malícia para os jogadores do Botafogo para conseguir segurar esse resultado. Eram muito poucos minutos que faltavam e a gente ia para o segundo tempo com o time modificado, arrumado para poder jogar com um homem a menos. Na volta para o segundo tempo, o Botafogo voltou de fato mais arrumado, né? Logo nos primeiros segundos do primeiro tempo, primeiros minutos ali, o Botafogo já faz uma jogada de lateral, o Alejo muito inteligente, consegue se desvencilhar da marcação do jogador do Remo ali no corpo, bate de perna esquerda e faz um belo gol. 2-1 para o Botafogo, com um homem a menos, jogando em casa, é o cenário preferido que o Zanardi poderia ter, o time poderia ter, porque o Remo era um time completamente nulo na criação. E o segundo tempo, o Remo foi novamente completamente nulo na criação. O Botafogo conseguiu neutralizar o Remo o segundo tempo inteiro. O João Carlos não fez nenhuma defesa no segundo tempo. Por quê? Não precisou. O Remo não conseguiu criar oportunidades. Se você pegar os melhores momentos do jogo, o Remo não oferece perigo ao gol do Botafogo no segundo tempo, até o gol, né? Então, assim, o Botafogo com um homem a menos no segundo tempo estava fazendo um jogo muito inteligente. O Zanardi conseguiu posicionar, a entrada do Alejo foi interessante, ele preenche um espaço interessante no segundo tempo. O Wesley Dias no meio-campo estava um leão, também desarmando, interceptando bolas, bloqueando chutes, né? A defesa do Botafogo não tá tão afiada igual estava no Campeonato Paulista. Não sei se isso é devido à saída do Erickson, que tinha acertado com o Cassiano do lado esquerdo, vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas batendo um pouquinho de cabeça, mas os laterais compensam, o Jefferson e o Risso são muito bons. Tava controlado, o Remo não conseguia infiltrar, o Remo não conseguia fazer jogadas, o Daniel Paulista não conseguiu fazer com que o time do Remo superasse o Botafogo taticamente. Porém, o Pavani, autor do gol, já tinha tido 3 chances seguidas de bater de fora da área. E ele já tinha avisado. O jogador do Remo que faz o gol já tinha avisado pro Botafogo: eu vou bater de fora da área. Vocês estão me deixando espaço. O Botafogo deixou um espaço considerável pro Pavani. Ele acerta uma no Wesley Dias, ele bate uma para fora, a terceira ele faz o gol. O segundo gol do Remo, eu acho que gera uma discussão grande de quem são os culpados. O Pavani, ele acerta um chute de uma distância que geralmente não se tomam gols dessa distância. Por quê? Ou a bola bate em alguém no meio do caminho, como já tinha batido no Wesley Dias num determinado momento,
O Sabic estava mais ou menos na linha da bola, poderia ter interceptado a jogada, não conseguiu. E o João Carlos, ele de fato demora muito a cair, né? A gente abre margem para discussão, o quê? Se tinha muita gente na frente do João Carlos e é por isso que ele demora a cair, ou se o tempo de reação do João Carlos já não está sendo tão bom mais e isso tem que ser revisto pela comissão técnica, porque o segundo gol do Botafogo que o João Carlos leva abre essa margem para discussão. É um gol que um goleiro de Série B tomaria? Todos os outros goleiros da divisão tomam esse gol? De fato, ele demora muito a cair, o chute é de muito longe e também foi um belo chute. Não acho que foi frango do João Carlos esse segundo gol, longe disso. Também não acho que é falha do João Carlos. Eu acho que dava para fazer melhor. Para mim essa é a tônica do segundo gol. Dava para um goleiro de Série B fazer algo melhor do que o João Carlos fez nesse chute, tá? Mas eu não vou colocar como condição do empate do Botafogo mais um no final do segundo tempo a esse gol que o João Carlos toma. Eu acho que a expulsão do Rafael Melhorin ela é muito mais determinante para o resultado do que esse gol que o João Carlos tomou, que, na minha opinião, dava para fazer algo melhor. Tem pessoas que estão dizendo que era indefensável, que foi no canto, outras dizendo que foi falha, né? Tá bem dividido as opiniões pelo que eu vejo, a coletividade botafoguense. Mas eu acho simplesmente dava para fazer melhor, mas eu não vou colocar como condição do empate esse gol que ele toma. Depois que o Botafogo toma o gol do Avaí, fica ainda mais complicado. Aí o Avaí ganha um pouco de gás, né? O Avaí consegue essa animação para tentar buscar a virada, o Botafogo sofre um pouquinho, mas foi uma sofrência ali de 5 minutos no final do jogo. Mais uma vez, detalhes impedem o Botafogo de vencer dentro de casa. Contra o Goianiense foi a mesma coisa, contra o Remo agora de novo. O Botafogo tem uma proposta de jogo muito clara, os jogadores do Botafogo executam muito bem essa proposta de jogo, o Botafogo consegue criar chances dentro dos jogos para ganhar os jogos, né? Foram 2 gols nesse jogo, o jogo passado com o Goianiense fizemos um gol também. Não fazer gols, pelo menos nessa Série B, não tem sido o problema do time. Desatenções individuais têm sido problemas corriqueiros. Alisson Cassiano no último jogo, agora Sabic, João Carlos, né? Rafael Melhorin principalmente, nessa expulsão besta. Então assim, o Botafogo tem que tomar muito cuidado. Essas derrotas com erros individuais, essas percas de pontos com erros individuais podem custar caro. E isso vai minando o psicológico dos jogadores. O time que tem uma proposta clara, que vem jogando até relativamente bem, na minha opinião, vai minando as suas forças com essas perdas de pontos. E isso vai deixando o Botafogo num lugar da tabela que ele não merecia estar. Falando individualmente sobre cada jogador rapidinho, o João Carlos não participou do jogo, praticamente, teve pouquíssimas defesas, algumas saídas de bola, né, um chute do Viseu dentro da pequena área que o Viseu bate errado, ele está bem posicionado, faz a defesa. Acho que o primeiro gol, como eu já falei, dava para ter feito melhor também, mas acho que foi mais mérito do Pedro Rocha e o sistema defensivo do Botafogo que não estava encaixado, faltou malícia. E o segundo gol, dava para ter feito algo muito melhor e a gente tem que discutir se o goleiro de Série B deveria ter pego essa bola ou não. O Jefferson pela direita, sempre um grande jogador do Botafogo. Quando o Jefferson sai, o Alisson nem teve assim, um jogo horroroso, tal, mas quando você olha para a postura em campo do Jefferson e compara com o Alisson, a distância é grotesca. Você vê um jogador pronto em campo, como o Jefferson, quando o Alisson entra, você vê um cara mais estabanado, perdido, com medo do jogo. O Alisson tem medo do jogo. O Jefferson é um cara de postura em campo, e isso faz muita diferença. Na defesa, o Alisson Cassiano foi ok, não tenho nenhuma pontuação pro Cassiano, não. O Edson, como zagueiro da sobra, também ok, né? Conforme eu disse, eu acho que todo o sistema defensivo do Botafogo tá um pouco mais inseguro do que esteve no Campeonato Paulista depois que mudou a plataforma, mas ok, o Edson também não tem nenhuma pontuação para ele hoje. O Rafael Melhorin é o fator determinante para o nosso empate, com certeza se ele não tivesse sido expulso, o Botafogo teria saído com os 3 pontos, isso é claro, né? Fez muita falta um homem a menos no jogo de hoje, então infelizmente se temos que vilanizar alguém hoje, é o Rafael Melhorin.
né? Não tem como. Gabriel Risso também, nenhuma pontuação para ele, sempre muito seguro, apoia bem quando apoia. É um cara que também me entrega o que eu espero dele e que um lateral de Série B tem que entregar, o Gabriel Risso entrega. No meio campo, o Wesley Dias, mais uma vez, uma grande partida. O Wesley Dias, na sua carreira, ele não tinha me mostrado material suficiente para eu imaginar o que ele está fazendo no Botafogo agora. De fato, é impressionante as atuações. Quando o Gabriel Bispo voltar de lesão, o Gabriel Bispo não vai conseguir jogar. Se o Wesley Dias conseguir continuar jogando dessa forma, mas a gente precisa que o Bispo volte até para ter um pouco de descanso pro Wesley Dias, porque na marcação do meio campo do Botafogo, ele ajuda muito. O Maciel, como um cara de recomposição, um cara que também faz essa dobra de volantes, ele tem ajudado muito na marcação, o cara sempre é aguerrido, o Maciel é sempre muito raçudo, mas tá faltando o Maciel ter qualidade no ataque. Eu já falei isso na última análise contra o Goianiense e eu vou falar de novo. Eu não acho que o Maciel esteja abaixo de 15, 12, 13 jogadores na divisão, somando todos os times. Eu acho que ele é prateleira A da nossa divisão. Ele é o nosso craque, é o melhor jogador do Botafogo tecnicamente e a gente precisa que ofensivamente ele também apareça. E aí eu não sei se é encaixe do Zanardi com ele, alguma instrução diferente, mas ele precisa jogar melhor na fase ofensiva do Botafogo. No ataque, o Jonathan Cafu fez uma partida ruim, tá? Não gostei do Cafu nesse jogo, não acho que ele contribuiu muito para o ataque, as movimentações dele também não me alegraram muito. Defensivamente ele é um cara que sempre ajuda na dobra, mas eu acho que para um cara que ganha o que ele ganha, um cara que vem com a estrela que ele vem, com a pompa que ele vem pro Botafogo de ser um cara decisivo, eu acho que tá faltando um pouquinho do Cafu nesse jogo, achei que faltou. O Jefferson nem fez gol, ajudou bastante defensivamente também, é um cara que tem jogado melhor do que o Cafu, comparado às duas pontas, né? É uma válvula de escape mais interessante, é um cara que consegue ser mais agudo do que o Jonathan Cafu. O Alexandre Jesus no comando do ataque fez o que deu, fez o pivô interessante, combinou jogadas, é um cara que tem muito crédito, tem muita moral, não teve uma grande chance dessa vez de fazer um gol, mas é um cara que sempre contribui muito pro time, né? O Jesus também passa ileso aí de qualquer crítica no jogo de hoje contra o Remo. Os que vieram do banco, quando eu falei do Jefferson, já falei do Alisson, acho que é uma diferença grotesca entre os dois jogadores, o Alisson não me passa segurança nenhuma, o cara que sente medo dos jogos, acho que o Sabic tem entrado mal nessa Série B nos jogos que entra, não tem contribuído defensivamente pro time, o Pablo Tomás, não tem nem como ficar criticando o Pablo Tomás também, viu? Tava sozinho lá no ataque, o Jesus segura a bola muito mais que ele, o Jesus tem muito mais corpo que ele, o Tomás entrou, tentou segurar um pouco mais, mas não consegue, né? Eu acho que cada vez mais o Pablo vai perder espaço, porque na hora que o Carrillo tiver mais em forma para poder jogar, é ele quem vai acabar entrando nessas situações e vai ser mais útil pro Botafogo. O Botafogo volta a campo no domingo contra o Vila Nova, sem o Rafael Melhorin. A gente deve voltar a ter o Erickson do zagueiro pela direita e o Cassiano do zagueiro pela esquerda, que foi a plataforma que o Botafogo melhor jogou no seu sistema defensivo. Tá? O Erickson vai ter mais uma oportunidade de voltar ao time titular, que foi tirado sem necessidade, estava jogando muito bem, porque os caras queriam pôr um zagueiro canhoto para jogar na esquerda. Vamos ver se o Erickson consegue fazer um bom jogo contra o Vila Nova, o sistema defensivo do Botafogo se ajeita, que aí ele vai continuar tendo uma sequência que eu acho que é onde o Botafogo vai render melhor defensivamente. Valeu? Domingo tem transmissão do PanteraCast contra o Vila Nova a partir das 3 da tarde. Um abraço, tamo junto.